E aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um culto. Eu vou estar falando hoje sobre o que o pecado faz na nossa vida. Vamos começar lendo 1 João, capítulo 8, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então eu quero dizer para vocês, começar dizendo nessa mensagem, que todos nós temos pecados, todos nós cometemos pecados, e uns mais, outros menos, mas sempre cometemos pecados. O importante é a gente reconhecer quando a gente está errado, reconhecer que aquilo não está fazendo bem para a gente e que aquilo desagrada a Deus. Que o pecado nos faz mal, o pecado nos tira a paz, nos tira a alegria, e o pecado nos afasta da presença de Deus. E são essas coisas que eu quero falar com vocês hoje. O que ele faz na nossa vida, o pecado. E eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui querendo condenar ninguém, nem muito menos passar a mão na cabeça de ninguém. Tudo que eu falo aqui é porque alguma das coisas que vocês estão passando eu já passei, outras coisas que vocês ainda vão passar eu também provavelmente já passei, e a gente aprende com os nossos erros, a gente se arrepende e a gente procura ter uma nova vida com Deus, Se você não está passando, por nenhuma situação de pecado, não está em paz com Deus, ótimo, graças a Deus, continue assim. Mas isso pode servir para você ajudar alguém que está em dificuldade. E é isso que é uma das nossas missões, como crente, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades a sair dessa situação. Então vamos aprender, um pouco sobre o que o pecado causa na nossa vida, o que ele faz na nossa vida, Em primeiro lugar, o pecado causa separação entre Deus e o homem, entre Deus e você, entre Deus e eu. Fomos feitos para ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Deus quer habitar conosco através do seu Espírito Santo. E o pecado causa essa separação, nos distancia de Deus, faz a gente se desviar dos caminhos de Deus, faz a gente sair dos propósitos de Deus, faz a gente ficar cego para aquilo que a gente está fazendo de errado e achar que está certo, porque a gente não está enxergando o mal que está nos fazendo. Então é isso que o pecado faz com a gente. Ele tira a gente do caminho de Deus, tira a gente da presença de Deus e nos desvia daquilo que Ele preparou para a gente, daquilo que Ele tem para a gente viver, que é o melhor, que é uma vida sem pecado. Em segundo lugar, o pecado nos causa vergonha. A gente vê lá com Adão e Eva, quando eles pecaram, eles viram que estavam nus e sentiram vergonha por causa disso. E é isso que o pecado faz com a gente. Quando pecamos, ele nos causa vergonha, ele expõe a nossa vida, ele mostra as nossas fraquezas. Por que nos envergonha? Porque a gente olha para o que a gente fez e sente vergonha, a gente não se sente bem com aquilo. Aquilo nos causa vergonha, nos entristece. A gente vê o que a gente fez de errado e não acredita que a gente foi capaz de fazer aquilo. Então, ele nos causa vergonha. Ele expõe a nossa vida, que de uma forma ou de outra alguém fica sabendo, os comentários surgem e através de um erro, de um pecado, você fica mal falado,
você é julgado. Eu não estou falando que as pessoas que fazem isso estão certas, elas estão erradas, mas é a sua vida que acaba caindo na boca das pessoas, porque você citar exemplos, né? Sem citar nome, pessoas que já passaram por igrejas, pessoas que tinham um compromisso com Deus, hoje estão afastadas, e você ouve por aí o que se fala dessas pessoas, né? Vida totalmente destruída por causa do pecado, totalmente acabada. Aquilo que a pessoa era, estava na presença de Deus, e hoje fazendo várias e várias coisas que desagradam a Deus e a afastam de Deus e a envergonha. Então é isso que o pecado faz. Ele nos envergonha, ele expõe a nossa vida, as pessoas ficam sabendo, comentam, e você acaba mostrando as suas fraquezas, aquilo onde você não consegue se controlar, aquilo onde você não consegue andar de acordo com a vontade de Deus, e você acaba mostrando suas fraquezas. Em terceiro lugar, o pecado nos tira a alegria da salvação. Davi, nos Salmos que ele escreveu do seu arrependimento pelo seu pecado, ele pede para Deus devolver para ele a alegria da salvação. Quando a gente está em pecado, quando a gente está cometendo pecado, a gente não tem vontade de estar na igreja, não temos a alegria de louvar a Deus, não queremos estar em comunhão com os irmãos, e a palavra de Deus, a pregação acaba sendo sempre chata, porque a gente não consegue estar na casa de Deus estando em pecado, quando não há um arrependimento, quando você acha que está fazendo a coisa certa, mas na verdade você está no pecado. Ele tira a sua alegria de estar lá. Quando você tenta louvar a Ele, na sua boca saem as palavras, mas no seu coração está lá o pecado que não te deixa fazer aquilo que você está fazendo, falando com a boca, louvando, porque entra em confronto aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo fora da igreja. A pregação sempre acaba sendo para você, porque você tem a sua consciência pesada, você sempre acha que estão falando de você, porque você está em pecado e você não tem alegria em ouvir a palavra de Deus, que eles acabam passando a ser um tormento para você. Que você está no pecado, está ouvindo contra o seu pecado e você não consegue tomar uma decisão, não consegue sair, se livrar, não consegue estar em comunhão com os irmãos, porque o teu pecado te impede de estar em comunhão. E isso vai te afastando de Deus, te afastando da igreja, te levando por caminhos perigosos, por caminhos que às vezes não tem mais volta, muitas vezes tem. Aliás, a palavra de Deus nos garante que tem volta, né? Se nós confessarmos os nossos pecados. Eu li 1 João 8, vou ler o 9, que aí diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que eu quero dizer para você, se você está passando por isso, para você se libertar de tudo isso, você tem que confessar os seus pecados a Deus. Confessar, pedir perdão, porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Não importa o que você fez, Ele está lá, disposto a te perdoar, está pronto para te perdoar. Mas para isso você precisa confessar o seu pecado. Vamos ler Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, quanto mais você encobrir o seu pecado, quanto mais você tentar esconder o seu pecado, quanto mais você
guardar ele só para você, você nunca irá prosperar, você nunca irá mudar a sua vida, porque o pecado vai te afundando, te afundando. Agora, quando você confessa o seu pecado, quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele te perdoa, Ele transforma a sua vida, Ele muda o seu coração e você começa a prosperar, porque você se livra desse pecado, ele sai da sua vida. Já não é mais o pecado que comanda a sua vida, agora quem comanda a sua vida é Jesus Cristo. Ele é o Salvador e Ele morreu para te dar a salvação e o perdão dos seus pecados. Então confesse seus pecados para Deus, peça perdão em nome de Jesus e você terá uma nova vida. Vou estar lendo Salmos 32:5 também. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Novamente, não esconda o seu pecado. Viva uma vida livre do pecado. Coloque-se na presença de Deus, peça perdão, peça para Ele tirar toda a mancha, todo o mal que o pecado te causou, e Ele vai te perdoar. Ele vai te dar uma nova vida, Ele vai te mostrar um caminho novo, um caminho na presença dEle, onde Ele irá cuidar de você, sarar as suas feridas, curar tudo aquilo que tem te feito mal, e vai te dar uma nova oportunidade, uma vida nova, uma vida na presença de Deus. Então, o que eu quero passar para vocês nessa noite é que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos envergonha e o pecado nos tira a alegria de estar na casa de Deus, louvar a Deus e ouvir a Tua palavra. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele nos dá uma nova vida e a gente só consegue prosperar, mudar essa vida a partir do momento que a gente apresenta os nossos pecados para Deus e pede perdão. Enquanto a gente estiver encobrindo o nosso pecado, enquanto a gente estiver vivendo no pecado e não confessar esse pecado, a gente vai afundando cada vez mais e as coisas vão ficando mais difíceis. Mas que você possa, se você estiver passando por isso, você e Deus no seu quarto, no seu joelho, peça perdão, entregue a sua vida para Ele e tenha a sua vida transformada. Se você está firme com Deus, continue firme, não desanime. Mas se você conhece alguém que está passando, oriente essa pessoa, ajude essa pessoa, mostre para ele na palavra de Deus o que ele deve fazer. E você será abençoado, você será usado por Deus para alcançar essa vida. Nós possamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz, nós possamos fazer a vontade dEle, nós possamos viver uma vida longe do pecado, uma vida de gratidão a Deus por aquilo que Ele nos fez, deu seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Então, que esse amor de Jesus na cruz possa nos atingir, possamos entender e viver uma vida de gratidão, uma vida de santidade. Se caso você estiver passando por alguma dificuldade, peça perdão para Deus e recomece sua vida e tenha uma nova vida na presença de Deus. Amém? Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Deus me ama,
estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de